Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série, onde estamos fazendo o nosso jogo plataforma. E hoje nós vamos colocar as sprites do nosso personagem dentro do jogo, porque por enquanto a gente só tem esses blocos para o personagem para a parede ainda vai ser esse bloco. E a gente vai colocar um sistema de vida já no nosso jogo, ok? Então vamos direto ao que interessa. Antes, como a gente viu no último vídeo, o nosso ambiente está muito grande, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai diminuir ele para alguns valores que eu já encontrei, que eu acho que ficam legal para o tamanho do nosso jogo por enquanto. Eu vou mover isso aqui para cima e eu vou colocar o tamanho da nossa sala de 720 por 480. Ok? Então aqui a gente tem uma sala num tamanho razoável. A gente pode vir aqui. Eu vou arrastar para baixo. Ok. Eu vou excluir isso aqui. E eu só vou montar uma sala rapidinho para a gente usar no nosso jogo, ok? Eu vou... Ok, eu montei aqui um mapinha bem básico para poder testar. Você pode brincar aí como você quiser em montar seu mapa. É só para a gente não ficar só preso naquele quadradinho e a gente poder pular, ver como está a nossa movimentação e tudo mais. Ok? Então nós vamos começar colocando as sprites do nosso personagem. Lembrando, os arquivos que a gente usar nessa série estão todos aqui na descrição. Fui eu que fiz todos, então vocês podem ficar à vontade para usar. Eu só não gostaria que vocês usassem para fins comerciais, mas qualquer outra coisa, se você quiser criar um projetinho, você pode usar todas as sprites. Está liberado, ok? Então nós vamos vir em criar sprite. Eu vou colocar SPR personagem parado direita, ok? Nós vamos ter 4 sprites. Uma dele parado para esquerda, um parado para direita, e um dele andando para esquerda e um dele andando para direita, ok? Então nós vamos em importar e nós vamos selecionar essa sprite, SPR Idle Right. Provavelmente vai estar um nome diferente para vocês, provavelmente vai estar SPR parado direita. Eu não traduzi porque eu acabei esquecendo, estou acostumado em inglês, desculpa. Mas para vocês vai estar parado, vai estar traduzido bonitinho. Eu vou dar um abrir. E aqui, mais uma vez, a gente tem o Sprite Sheet. E como a gente já viu na primeira série, como a gente transforma isso em uma animação, a gente vai vir em editar imagem, imagem, converter para quadros, e a gente encaixa, a gente primeiro vê quantos frames tem, a gente tem 6, então a gente aumenta para 6 isso aqui, e a gente vai arrumando a largura dos quadros, ok? Então é 18 por 21. A gente dá um converter. E agora a gente tem uma sprite do nosso personagem parado. Ela está muito rápida. Eu vou aumentar o FPS dela para 4. Ou seja, ele só está parado ali, respirando. É só essa ideia dessa sprite, ok? Bem simples. E o ponto de origem eu quero colocar embaixo, aqui no pé dele. Porque como a gente fez com o sprite personagem do nosso quadrado, a gente quer a colisão no pé dele, ok? Eu já vou apagar esse sprite do personagem. E agora eu vou vir aqui, eu vou dar um duplicar, ok? Eu vou dar o nome de sprite parado esquerda. Eu vou vir em editar imagem, imagem, e eu vou vir em espelho todos os quadros. Ou seja, eu só espelhei a nossa sprite para ele olhar para a esquerda em vez da direita. Agora eu quero adicionar mais uma sprite dele andando. Então, SPR personagem andando direita. Lembrando, pode colocar qualquer nome, você pode colocar só SPR andando direita, o que fica mais fácil de você se localizar dentro do seu projeto. De fácil para você escrever o nome dessa sprite, ok? Eu só recomendo deixar o SPR, porque é a abreviação para sprite, é mais fácil a gente encontrar sprite dentro do nosso jogo. Então a gente vai vir de novo em importar, e a gente vai vir dessa vez em SPR run right. Ok? Aqui nós temos 3, 6, 9, 12
frames. A gente vai vir em editar imagem, imagem, converter para quadros. A gente quer 12. O tamanho já está certinho, é 18. E a altura do nosso quadro é 24. Ok? Então, converter. Sim. E aqui a gente tem nosso personagem se movendo. A gente quer só ajustar o FPS novamente. Eu vou deixar... vou deixar 8, eu acho. 8 é um valor ok, eu gostei. E de novo, a gente vem aqui e coloca parte do meio, parte centro inferior, para deixar a origem no pé dele. Ok? E a gente vai duplicar essa sprite. Ok? Então, dentro do nosso jogo, a gente tem 4 sprites, duas para ele parado e 2 para ele andando. E agora a gente tem que colocar isso dentro do nosso jogo. Então, a sprite primeira original que eu vou dar para ele vai ser SPR personagem parado direita. Essa vai ser só a sprite que a gente vai ver aqui dentro do jogo. E agora a gente tem que fazer o seguinte. Qual é a ideia do personagem? A gente vai ter ele andando para a esquerda e para a direita. E a gente quer que ele mude a sprite dependendo da direção que ele está andando. Ok? Então eu vou criar uma variável chamada direc igual a 0, ou seja, da direção. Então a gente quer guardar qual foi a direção que ele andou, se é para a esquerda ou para a direita. E a gente vai fazer o seguinte. A gente quer que quando a gente aperte a tecla D, ele mude para a sprite dele andando para a direita. E quando a gente aperte a tecla A, ele mude a sprite para a esquerda. E caso a gente não aperte nenhuma das duas, dependendo da última que a gente apertou, ele fique parado para a direita ou para a esquerda. Ou seja, se a gente estava andando para a direita e a gente soltou as teclas, ele vai ficar parado para a direita. E caso a gente tenha andado para a esquerda e a gente soltou as teclas, ele vai estar parado para a esquerda. Ok? Então vamos lá, vamos escrever isso. If direita, ou seja, se a gente apertou a tecla para a direita, a gente vai querer que a nossa direc seja igual a 0. E a sprite index, ou seja, a nossa sprite, nosso personagem vai ser SPR, personagem andando direito. Ok? E agora, else if esquerda, então se a gente apertou esquerda, a nossa direc vai ser igual a 1 e sprite index igual SPR, personagem andando esquerda. Ok? Esses valores que eu dei para direc, você pode dar 10, 11, 25, ou seja, você podia dar para quando a gente aperta a direita, direc ser igual a 25 e quando a gente aperta para a esquerda o valor ser 108. Não tem problema, pode fazer. Vai ser muito mais complicado. Eu estou usando 0 e 1 porque são números fáceis. E agora eu vou falar o porquê de eu ter criado essa direc e dado esses valores. Então, se a gente andou para a direita, a gente guardou que a direc é 0. Se a gente andou para a esquerda, a gente guardou que a nossa última direção foi 1. Então, a gente andou para a esquerda. Então, aqui a gente está falando se a gente apertou algum botão. E else, se a gente não está apertando mais nenhum. If direc for igual a 0, ou seja, se a gente estava andando para a direita, a nossa sprite index vai ser igual SPR, personagem parado direita, e else if direc for igual a 1, sprite index igual SPR, personagem parado esquerda. E ponto e vírgula. Ok? Então, nesse primeiro código, ele está checando se a gente está andando, se a gente está apertando alguma tecla. E esse else é se a gente não está apertando alguma tecla. Ou seja, se a gente está apertando para a direita, a nossa direc é 0. E quando a gente solta, se a nossa última direc for 0, ele vai ter a sprite parada para a direita. E caso a gente estivesse apertando para a esquerda, a nossa direc vai ser 1. E quando a gente solta, caso a nossa última direc foi 1, ele vai ter a sprite parado para a esquerda. Ok? Vamos testar como ficou. Então, estamos aqui, temos nosso personagem pequenininho, a gente pode ver que ele está fazendo essa animação de parada. Se a gente aperta para a direita, ele está fazendo a animação de andando, que está um pouco devagar, a gente pode mexer isso. Para a esquerda, ele está andando para a esquerda, soltei o botão da esquerda, ele ficou parado para a esquerda, apertei o da direita, soltei o botão da direita, ele ficou parado para a direita, ok? Então, nós temos aqui nosso personagem pulando, tudo funcionando. Esses blocos estão um pouco grandes demais, certo?
a gente não alcança, a gente pode mexer isso depois. O que a gente pode fazer é vir aqui no sprite parede e só mudar isso aqui para 16 por 16, para a gente diminuir o tamanho da nossa parede. E a gente só ajeita aqui a nossa sala novamente. Ok, agora a gente tem uma parede com um tamanho mais condizente com o tamanho do nosso personagem. Esses valores de tamanho de sala, tudo isso a gente vai mudar depois, é só pra gente conseguir testar melhor, sabe? Conseguir ver melhor nosso personagem. E agora, a gente vai fazer a vida do personagem. A gente ainda não tem inimigo, mas eu já quero colocar a vida para preparar, e porque tem uma coisa muito importante que eu quero falar sobre a vida, que a gente vai aprender. Eu acho que é bom a gente começar a falar já. Então, a gente vai vir no nosso objeto personagem, a gente vai criar uma variável de vida igual a 5, ou seja, ele vai ter 5 vidas. E o que a gente vai fazer em relação à vida nessa série? Eu quero que a vida sejam corações que fiquem no topo esquerdo superior da nossa tela, e quando a gente toma um hit, a gente tire um coração. Então a gente vai ter 5 corações no canto, porque nossa vida é igual a 5. Se a gente colocasse 10, a gente ia desenhar 10 corações. E quando a gente for perdendo uma vida, a gente vai perdendo esses corações. Para isso, a gente já vai criar o nosso objeto controle. E como a gente já viu na primeira série que a gente assistiu, eu sempre gosto de ter esse objeto controle, porque ele não tem uma interação exatamente dentro do jogo. Ele fica responsável por desenhar HUD, por controlar algumas coisas no nosso jogo. Então é importante a gente ter esse objeto controle que a gente não interage dentro do jogo, mas ele tá lá, ele é responsável por algumas coisas bem essenciais, ok? Então geralmente quando eu crio um jogo, a primeira coisa que eu crio é esse objeto controle, mas aqui a gente está criando agora, que é praticamente no começo, certo? Aqui dentro do objeto controle, a gente vai adicionar um evento chamado desenhar GUI. Como a gente já viu também, o desenhar GUI, diferente do desenhar normal, ele desenha direto no nosso monitor, ele desenha na janela do nosso jogo. Ou seja, se a gente redimensiona a janela, ele sempre vai ficar no mesmo ponto. Ele não é desenhado na sala, ele funciona a partir da nossa janela. Então, para a gente poder desenhar nele, a gente quer vir aqui, a gente vai ativar a nossa câmera e ativar o nosso visor. Aqui na nossa câmera, a gente só quer deixar ela do mesmo tamanho da nossa sala por enquanto. Então a gente coloca 720, 480. Na verdade, eu quero mudar uma coisa. Eu quero mudar a largura da nossa sala para ser 640, ok? Só para eu poder colocar dentro do tamanho do meu monitor nosso visor. Então a gente muda a câmera para 640. Ok? E aqui no visor eu vou colocar um valor que é o dobro do tamanho da nossa câmera, porque a gente já viu, nós temos que multiplicar por valores inteiros o valor da câmera para colocar no visor, senão a gente vai estar criando meio pixel que não existe e o nosso jogo vai ficar deformado. Ok? Então a gente vai colocar 1280 por 960. Cometi o erro, a gente precisa modificar essa altura, porque meu monitor não é maior que 1000 pixels, então não vai caber dentro do meu monitor. Eu esqueci disso. Então, na verdade, eu vou colocar 360 de altura. A gente só vem aqui nas instâncias, seleciona todas e move elas para cima, para caber dentro da nossa janela, nossa sala. Ok? Tá, temos aqui agora certinho. E aqui a gente muda para ser 360. E aqui a gente pode colocar 720. E agora sim, cabe no meu monitor. Ok? Então, agora nós temos o nosso visor certinho. Se a gente executar nosso jogo, a gente pode ver como ficou. Ok? Temos aqui maior. A gente pode até ver melhor nosso personagem. A gente só tem que mudar o FPS da corrida dele, que está um pouco devagar por enquanto. A gente pode pular, colidir, tudo funcionando direitinho. A colisão não está perfeita porque a gente não mexeu no hitbox do nosso personagem ainda. Mas isso é para depois, ok? Então antes eu só vou mudar a velocidade dele andando rapidinho. Vou deixar 10 FPS para direita e 10 FPS para esquerda, ok? Agora, voltando para nossa vida. Primeiro a gente tem que adicionar a sprite do nosso coração. Então vou colocar SPR vida. Vou vir em importar e vou vir em vida, que é esse coraçãozinho que eu desenhei, ok? A gente vai ter que deixar o ponto de origem na parte esquerda superior, e a gente vai entender o porquê.
Agora sim, a gente pode vir em objeto controle. A gente quer pegar o tamanho da nossa sprite do coração, para a gente poder colocar um coração e dar a distância de um para o outro do tamanho da sprite, para elas ficarem um do lado do outro, ok? Então a gente vai criar uma variável local chamada underline sprl, ou seja, a largura da sprite. A gente vai usar uma função no GameMaker que é sprite get width. Ou seja, a gente está pegando a largura da sprite com essa função. A gente pode escrever aqui qual sprite a gente quer do sprVida. Ou seja, nessa variável local, ele está guardando qual é o tamanho da nossa sprite vida, que nesse caso é 19. Então, aqui dentro, aqui dentro, ele só está retornando para essa variável local o valor de 19. A gente podia vir aqui e colocar a mesma coisa, aqui para essa variável 19, só que caso a gente mude depois de sprite, alguma coisa assim, é bom a gente deixar ele pegando o tamanho da sprite mesmo. Vai que a gente quer fazer uma modificação por algum motivo e ela vira 20. A gente vai ter que ficar vindo aqui e mudando o valor, ok? Esse é só um atalho para ele sempre pegar o tamanho que está na nossa sprite. E como eu não quero que toda a sprite tenha, a gente desenhe um coração e logo depois a gente desenhe outro, eu quero dar um espacinho entre eles, e isso é chamado de buffer. Então eu vou colocar underline buffer, vou criar outra variável chamada underline buffer, e aqui a gente pode colocar um valor qualquer. Eu vou colocar 20, então a gente vai desenhar um coração, vai ter um espaço de 20 pixels, a gente vai desenhar outro coração, espaço de 20 pixels, desenhar outro coração. Ok? E agora a gente vai usar mais um loop, e esse loop que a gente vai fazer agora, eu acredito que seja o loop mais importante do GameMaker. Por quê? Porque ele é muito potente, vamos dizer assim. Se você domina esse loop, você pode fazer coisas incríveis dentro do GameMaker. E eu tô falando sério, assim, ele é muito, muito, muito importante. Vai ser um pouco confuso, talvez. Eu demorei pra dominar ele, mas depois que você domina, você consegue fazer coisas, assim, você fica chocado com o que você consegue fazer com esse loop. Eu tô falando sério, hein? Então, a gente vai escrever um for. O nome desse loop é for. Então, para. Ok? Então a gente está falando aqui para. E a gente vai fazer o seguinte: a gente abre parênteses, fecha parênteses, a gente escreve var i igual a 0. Ou seja, a gente está criando uma variável local i, que o valor dela é 0. E esse loop funciona como? A gente cria uma variável com um valor e a gente coloca algo para ele comparar esse valor. Então a gente coloca var i igual a 0. Você podia colocar var x, var j, var k. Mas é comum a gente usar var i igual a 0. I menor. E a gente quer o quê? A gente quer que ele desenhe os corações com isso. Então a gente quer que ele desenhe um tanto correspondente ao valor de vida do nosso personagem. Então a gente vai criar uma variável aqui chamada underline vidas e vai ser igual ao objeto personagem.vidas, ou seja, vida. A gente está acessando a variável do nosso personagem em vida e entregando para essa variável que a gente acabou de criar. Então, enquanto o nosso loop for menor do que underline vidas, nosso i vai somar 1 a cada vez que ele loopar, ou seja, y mais mais. Esse y mais mais é a mesma coisa que a gente escrevesse y mais igual a 1, ok? É só um jeito mais simples de escrever, então a gente está escrevendo y mais mais, ele está somando 1. Ok, vamos entender que esse loop é realmente muito importante. A gente precisa dominar ele. Não, a gente não vai dominar agora na primeira série, obviamente. Mas é bom a gente entender ao máximo como ele funciona para a gente poder pegar no jeito, ok? Então, é o seguinte. Para o nosso var i igual a 0, então o nosso i começa com o valor de 0. Enquanto o nosso i for menor do que o valor de vidas, então ele começa em 0. Aí ele vai somar em 1. Então ele vai executar o nosso loop quando ele está em 0, quando ele está em 1, quando ele está em 2, quando ele está em 3 e quando ele está em 4. Porque 4 é o último valor menor que o valor de vida. Ok? Então, por exemplo, a gente perdeu 1 de vida, a gente tomou um hit. A gente está com 4 de vida. Ele só vai executar esse loop 4 vezes. Ele vai executar no 0, no 1, no 2 e no 3. Ok? Porque depois o 4 já é igual ao valor de vidas e o i é só menor. Essa é a condição. Então, se a gente tomar 2 hits, a gente vai fazer o 0, o 1 e o 2. Se a gente tomar 4 hits, a gente vai fazer só o 0. Se a gente tomar 3 hits, a gente vai fazer 1 e o 2. Se a gente tomar 4 hits, a gente vai fazer só 1. Ou seja,
ele vai desenhar o coração um total de vezes de vidas que a gente ainda tem. Ele é bem parecido com o repeat. Pode parecer que é só um jeito mais complicado de escrever o repeat, só que ele tem uma coisa muito essencial que faz ele ser incrível, que é a gente pode usar essa variável i dentro desse loop que a gente criou. Ok? Então vamos entender como. Então, vamos aqui escrever draw sprite extended ext. A gente vai escrever qual sprite? SPR vida, ou seja, a gente quer desenhar nosso coração. A gente quer a subimage é o frame, ele só tem um frame, então a gente vai deixar 0. E agora que a gente pode usar esse i. Ok? Como vai funcionar? A gente tem o nosso ponto inicial, que vai começar a nossa vida. Vai ser o x equivalente a 20, ou seja, do nosso canto esquerdo superior ele vai 20 para a direita, e é ali que ele vai começar a desenhar nosso coração. Só que a gente vai colocar um mais, abre parênteses, SPRL vezes I. Ok? A gente vai colocar vírgula. E aqui o que ele está fazendo ele começa a desenhar no 20. Aí quando o nosso I for igual a 0, ele estiver lupando com o I igual a 0, a gente vai somar o nosso 20 com o tamanho da nossa sprite vezes 0, que vai ser igual a 0 nesse caso. Então, a gente vai só desenhar o nosso coração no 20. Mas agora, se o nosso i for 1, a gente vai desenhar o coração no 20 mais a diferença do tamanho da nossa sprite. Ok? Vezes i, que vai ser igual a 1. Então, a gente vai desenhar 20 mais 19, por exemplo, que é o tamanho da nossa sprite nesse caso. Ok? E daí, se o i for igual a 2, a gente vai desenhar no 20 mais 38, que seria 2 vezes o tamanho da nossa sprite, e por aí vai, até ele chegar no 4. Então é assim que a gente consegue a diferença no x de uma sprite coração do outro, para elas ficarem um do lado da outra, entendeu? E esse é o poder esse é o poder do nosso loop for. É isso que ele pode fazer. A gente pode criar um loop, e a gente pode ficar usando o i que a gente usou para criar diferentes posições. Ok? Nesse caso são posições, mas a gente pode usar para muitas e muitas e muitas coisas, ok? Só que aqui, como a gente criou essa variável buffer, a gente não quer que uma sprite do coração seja exatamente igual. A gente não quer que uma sprite do coração fique exatamente do lado uma da outra. Então a gente vai somar mais, abre parênteses, underline buffer vezes i. Ok, então se o i for igual a 0, a gente está desenhando o nosso coração no ponto 20, mais aqui vai dar 0 e vai dar 0, porque eles estão multiplicando pelo i igual a 0, então vai ser 0 normal. Só que se for 1, a gente está desenhando no x20 mais a largura da nossa sprite vida, vezes 1, ou seja, o tamanho da nossa sprite, ou seja, aqui nesse caso a gente está desenhando uma sprite aqui, e a outra com uma diferença de uma sprite, uma sprite, uma sprite, uma sprite, uma sprite, uma sprite. Então elas estão coladas exatamente no final uma da outra. Só que como a gente está colocando esse buffer, ele vai dar uma diferença de 20 pixels. Então vai ter uma sprite, um buffer de 20, uma sprite, um buffer de 20, uma sprite, um buffer de 20. Ok? Então é isso que ele está fazendo. E no nosso y a gente vai colocar 20 normal, porque a gente não vai precisar mudar o nosso y, a gente só está desenhando um do lado do outro no x. E aqui a gente pode colocar a nossa scale, que é o quanto que vai escalar a nossa sprite. Eu vou colocar sprite que ela vai escalar em 2, senão ela vai ficar muito pequena na nossa tela. Ok? A rotação é 0. A cor a gente quer escrever seu white, porque quando a gente escreve seu white ele mantém a cor que está no sprite. E o alpha é 1. Ok? Como a gente está escalando por 2 a nossa imagem, a gente tem que multiplicar a largura da nossa sprite por 2, ok? A gente não pode dar só a largura de um para o outro com o valor original da sprite, da largura da sprite. A gente tem que multiplicar por 2, ok? Então vamos ver como ficou. Ok, estamos aqui no nosso jogo. Como nós podemos ver, nós temos as vidas aqui desenhadas e elas têm esse intervalo de 20 pixels, que é o buffer, entre o desenho de cada um. Para a gente testar, eu fiz o seguinte, eu coloquei
uma tecla. Para quando eu apertar, a gente vai perder uma vida. Então vamos ver o que acontece para a gente entender como o loop funciona. A gente perdeu uma vida, então a gente está com 4. A gente já perdeu uma vida, a gente está com 3, 2, 1. Até que a gente fica com 0 e aquele loop não acontece mais. Ok? Então agora nós temos nosso sistema de vida funcionando. Esse loop, como eu falei, é muito importante a gente entender ele bem, mas no seu tempo também, não precisa ter pressa para aprender ele. O básico dele, é bom a gente só pegar o básico dele, para que ele serve, qual é a lógica por trás dele, que é o que ele se difere do repeat, por exemplo, que a gente pode só colocar repeat em um número. O que ele difere é que a gente pode usar a variável que a gente criou aqui para alterar o nosso código e alterar os números em cada loop. Então a gente vai ter um loop diferente do outro, porque a gente pode utilizar essa variável i, ok? Nesse vídeo vai ser só isso, porque esse loop aqui ele pode ser um pouco complicado de entender, eu não quero exagerar no conteúdo aqui. Se for necessário, você pode vir aqui, colocar só um draw text e começar a brincar com esse número, por exemplo, 50, e daí você coloca mais 50 vezes i, para ver o que ele faz, e também brinca com y, então a gente pode colocar esse mesmo código no y, pra gente ver, a gente escreve oi, a gente vê como funciona. Então vou testar aqui rapidinho só para usar de exemplo para você, para ver o que acontece. Porque é bem importante a gente entender como esse código, esse loop altera a gente dentro do nosso jogo, ok? Então, aqui como a gente pode ver, ele faz uma escadinha de texto, porque a gente está dando 50, depois 100, depois 150, depois 200, depois 250, e por aí ele iria, ok? Então, a gente pode ver que esse loop é bem essencial para os nossos jogos que vão vir por aí. Tome seu tempo, entenda ele com calma. Se for necessário, leia o manual. Talvez ele explique alguma coisa que eu não expliquei, talvez você entenda melhor nas provas do manual. Mas é isso. Esse vai ser o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se vocês gostaram, deixe um gostei aí para me ajudar. Se quiserem acompanhar mais conteúdo do canal, se inscrevam também. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Você pode me seguir lá. Pode mandar qualquer dúvida que eu vou ficar super feliz em responder e ajudar você. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.